Ok, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Facebook. Interessante, a Maria Felício, ela botou um negócio aqui, e é verdade. É que eu dei a entender que os italianos chegaram durante a época da guerra. E ela me explica aqui. E é verdade. Hélio, os italianos chegaram antes da Guerra Mundial, em Nova Friburgo. A minha família tem a ascendência italiana. E os portugueses já estavam aqui há muito tempo, né? O português foi que descobriu o Brasil, naturalmente. Judeus e árabes se entendem no Brasil por causa de interesses próprios. Globalismo, qualquer um sabe disso. Eu acho que judeus e árabes se entendem aqui no Brasil, que isso aqui realmente é uma paz. Apesar de tentarem mexer com o nosso Brasil, né? Mas aqui eles têm que se entender bem, porque vivem em paz aqui, o nosso país vive em paz. E o italiano, ele chegou antes, porque o fascismo na Itália, ele surgiu antes da Segunda Guerra Mundial, década de 20 por ali. Benito Mussolini, que foi o cara que criou o fascismo, ele era um assassino, né? Um homicida, igual esse Putin hoje, igual é o Putin. Tá? Igual é o Putin. O Benito Mussolini, ele pertencia ao Partido Comunista. E houve uma desavença no Partido Comunista com Mussolini. Isso em 1927, 28. Marcos Habib pode até olhar isso para mim aí. Pelo Google a gente acha isso. 1927, 28, Benito Mussolini brigou com o Partido Comunista, abandonou o Partido Comunista e criou o fascismo. O Partido Fascista, não sei se o nome era esse. Criou o fascismo na Itália. E ele tomou poder na Itália. E matava a torta e a direita, matava o povo, sacrificava, foi um ditador, sujeito mau, covarde, se aliou a Hitler na Segunda Guerra Mundial. E é verdade, os italianos fugiram da Itália antes da Segunda Guerra Mundial, aqueles que puderam. Eu preciso falar com vocês sobre água, mas não vou falar hoje, que o Márcio já chegou, já está aqui com a gente. Eu preciso falar com vocês sobre a história da venda da água, o que eu acho. Até então eu não dei minha opinião ainda, o que eu acho, a minha preocupação. Não sou contra nem a favor, mas eu acho que a gente tem que saber mais, tem que ter mais informações. Eu vou tirar o programa de amanhã, no programa de amanhã eu vou falar sobre a água. Eu tenho que falar sobre isso, tá? Sobre a situação da água em Teresópolis. Ervilha e tomate cerejinha, a bandeja R$ 3,99, abobrinha R$ 2,99, batatinha R$ 2,99, mamão formosa R$ 6,99, tudo quilo, hein, gente? Banana prata R$ 4,99 o quilo, goiaba R$ 3,49 o quilo e a laranja lima R$ 3,99 o quilo. Bora lá? Bora lá, fica ao lado da Original Drogaria. Original Drogaria, bora lá, em frente ao Colégio Estadual. Tem duas pessoas que eu falo quase que diariamente pelo WhatsApp, né? Meu sobrinho, que mora lá em breve chegando a Teresópolis, agora é mestre em ciências, terminou o mestrado e está chegando, né, para fazer o doutorado, já está voltando para Teresópolis daqui a 2 semanas. E eu falo com o Rafael quase que diariamente, tá? Meu querido sobrinho, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, está na Universidade Federal de Pelotas. Ele e a namorada estão voltando. Ela também terminou agora, passou com méritos, terminaram o mestrado, com méritos os dois, né? E outra pessoa que eu falo quase que diariamente é o Márcio Danilo, que é professor, que é pastor e mora do outro lado do mundo, dos Emirados Árabes, já esteve aqui com a gente, acabamos ficando grandes amigos e o Márcio hoje está aqui no programa para prazer, satisfação nossa, trazendo inclusive o lançamento do seu livro para cá. Grande Márcio, bom dia, irmão. Bom dia, Hélio, bom dia a todos os telespectadores, a paz do Senhor para todos os irmãos cristãos e toda Teresópolis. Rapaz, eu abri o programa de hoje, Márcio, falando do meu final de semana. Do domingo, da manhã de domingo que a gente esteve junto, né? Aí à tarde eu tive o término da 19ª edição e o início da 20ª edição do Metanoia. E à noite fui para a igreja, acabei encontrando com você mais tarde também, a gente se encontrou. Que final de semana, hein? Muito agitado, né, Hélio? Muito agitado. Semana, o nosso domingo começou muito bom, cultuando a Deus, naquela igreja linda, metodista, no Meudon, missão no Meudon. E foi um domingo, assim, para mim, ímpar, porque o que eu ouvi de Deus através da minha esposa foi impactante.
Portanto, a igreja toda se alegrou. Os homens se alegraram. Verdade. As mulheres se alegraram. As crianças. Então, foi uma coisa maravilhosa. Mas há uns 10 dias atrás, a gente já vai voltar a esse assunto. Há uns 10 dias atrás, eu estava falando do frio aqui em Teresópolis. Só interromper. Enquanto a colônia alemã, é claro, já estava no Brasil há muito tempo, muito antes das guerras. Existe um livro, Terra Brasilis, que foi escrito pelo pesquisador alemão da Amazônia, em 1870. Maria Feliz. Obrigado, Maria. Eu estava falando do frio em Teresópolis. Aí você botou, pelo WhatsApp, você estava dentro do carro com 40 graus de calor. É porque agora começa do mês de julho, agosto e setembro, outubro um pouquinho, nos Emirados Árabes é o verão. Então, assim, o início é muito quente. É coisa fora de sério. Naquele dia mesmo, eu estava acabando de chegar em casa, eu tinha acabado de chegar em casa, né? Eu estava vendo, que eu venho vendo o programa no celular, eu trabalho até a tarde, e estava batendo no meu carro, do lado de fora, 43 graus. Lado de fora, 43 graus. É muito quente. É muito agora, quente. à noite faz frio. Nesse tempo... Não, agora no verão agora não, né? Agora não. Não está também 43, mas vai estar uns 33, 32... Vai ficar aí, nessa aí, 34. É sempre muito calor. É sempre muito calor. Julho, agosto, setembro e outubro é muito calor. Ô, Márcio, como é que é a tua vida lá, os costumes, né? Porque é completamente diferente do Brasil, né? Hélio, eu vou ser sincero, o primeiro ano foi muito difícil para mim. Muito difícil, porque eu sou de me relacionar muito com as pessoas, de estar se envolver muito com muita gente. E assim, tu chega num país onde você tem um choque cultural. Mais que você leia, mais que você pesquise, mais que você conheça as pessoas que estão lá, brasileiros até, mas vai chegar uma hora que você vai se encontrar sozinho, tendo que romper com alguns desafios seu próprio. Então, meu primeiro ano, assim, foi muito dificultoso. Eu louvo a Deus porque dentro desse primeiro ano foi formada a Igreja Brasileira. Então, a gente estava sempre se reunindo no primeiro ano. E o meu primeiro ano lá foi ano de adaptação, até da empresa, porque eu fui trocando de lugares. Eu fui morar numa cidade, de uma cidade eu fui para outra, né? Porque a empresa te movimenta, né? E para mim era assim, foi muito difícil. Eu fiquei 3 meses, fiquei 3 meses para 4 meses na capital de Abu Dhabi. Depois de Abu Dhabi, eu fui para Al-Ain, uma cidade do lado, que é uma cidade mais ou menos parecida com Teresópolis, assim, na sua... Não na sua cultura, mas no seu povo, é mais tranquilo, um povo mais tranquilo. Só que depois eu fui para outra cidade, né, chamada Liwa, que é Rest Region. E então, para mim foi muito difícil, porque quando eu começava a se adaptar num lugar, eu fui para outro, até voltar para Abu Dhabi, e ali eu estou até hoje, graças a Deus. Então, assim, o meu primeiro ano foi muito dificultoso. Mas nós sabíamos que isso ia acontecer, que isso estava dentro do contrato, e a gente sabia que essas dificuldades também iriam acontecer. Louva a Deus que Deus coloca pessoas ao seu lado, né, que vai te ajudar, que vai te impulsionar, que não vai te deixar desistir, porque 90% das pessoas desistem nos teus primeiros 3 meses, porque é o choque cultural. É porque muita coisa que você faz aqui no Brasil, você não pode fazer lá. Não pode fazer lá. E a minha válvula de escape que eu tinha não era nem eu treinar o jiu-jitsu. Minha válvula de escape que eu tinha era a igreja. Só que aí não tinha igreja em Abu Dhabi. Não tinha igreja em Al-Ain. Mas tinha um grupo que a gente se reunia. E como é que porque é um país islâmico. Sim, 100%. É um país muçulmano. 100%. Né? E como é que é você levar uma cultura cristã num país islâmico? Em 2015, verdade que nós nos reuníamos nas casas. A gente sentava assim, vamos fazer um almoço na sexta-feira, que é a folga, vamos. Então, naquele meio daquele almoço ali, a gente falava da palavra de Deus, tocava um violão, cantava louvores, deixava uma palavra. E assim a gente foi fazendo. Assim foi fazendo, foi acontecendo. Porque até as igrejas ser formada,
né? Lembrando aqui que em 2012, 13, 14, tinha igreja brasileira em Abu Dhabi. Tinha uma igreja brasileira, né? Que é a Debras, que é a Madureira, né? Que até o jogador Ricardo Oliveira, que era o pastor lá. Mas em 2014 ele voltou para o Brasil. Então não tinha ninguém para ficar. Ele fechou a igreja. Tá certo, não tem ninguém, ele fechou a igreja. Então os brasileiros ficaram em Abu Dhabi, ficaram meio voando. Né? Em Alain não tinha igreja brasileira. Até então, igreja física. Tinha cristãos, evangélicos. Né? Então, assim, nós se reunimos e um tempo depois eu fui transferido. Aí eu chego num lugar onde não tem nada. Nada. Outra cidade. Outra cidade, tem nada. Nada. Deus é tão bom que levantou um amigo. Eu não tinha intimidade com esse cara. O cara cuidou de mim, o cara virou meu amigo. Brasileiro. Brasileiro, virou meu amigo. Eu não tinha intimidade, até de Minas, ele. Virou meu amigo, foi aí que eu consegui suportar um pouco. Nesse meio tempo, a Marcela chega. Quando Você foi primeiro sozinho, Isso, né? fui sozinho. 11 meses depois, ia fazer um ano depois, a Marcela chega. Numa região remota, que era a cultura mais enraizada, muito enraizada. Aí o choque cultural foi para ela. Uma semana ela falou, faz a minha mala que eu volto. Não fico. Não fico. Não quero ficar. Aí tu começa o confronto dentro de você, né? A esposa quer ir embora. E agora como tu faz? E assim, louvado seja Deus, tudo aconteceu. Eu voltei transferido para a capital, aí ficou mais fácil. Mas esse relacionamento interigreja, né? Ele já existe? Mudou alguma coisa ou é cada um na sua? Mudou. Hoje mudou, assim. O governo, ele dá liberdade para os evangélicos. Para os cristãos, né? Tanto católico quanto evangélico. Né? Foi como eu falei daquela outra vez. Nós temos um local de culto, um copal de um prédio, onde todas as igrejas podem se instalar ali. É isso que eu acho interessante, gente. Olha como é que é a cultura. Então, ela pode se instalar ali. A igreja indiana, a igreja africana, a igreja brasileira. Naquele copal ali, tem um pastor por nação. Tem um pastor indiano. Ele pode abrir espaço para as igrejas indianas. Né? Tem um pastor brasileiro que, se ele sentir no coração, ele tem a igreja dele, mas ele pode abrir espaço para o pastor Márcio, que é pastor da Assembleia de Deus. Posso abrir espaço para o pastor André, que é o pastor da Bola de Neve, igreja Bola de Neve que tem lá. Ele pode abrir espaço, né? Vai do que o coração dele ele acha. Mas tem esse local de culto lá, que o governo fala, aqui vocês podem cultuar. Vocês alugam o espaço de vocês, nós não nos metemos, vocês podem cultuar da maneira de vocês. Então, assim, é essa relação entre governo e religião que lá tem. Na rua, não? Na rua, não. Na rua, não. Na rua, eu vou ser até sincero. Eu acho bom. Porque na rua, Hélio, quebra um pouco da liberdade das pessoas. Eu acho que quebra um pouco da liberdade das pessoas. Se eu, que não sou cristão, eu entro na metodista. Se eu estou ali é porque eu quero estar ali. Certo. Eu quero estar ali. Só que quando eu penso que, de repente, eu estou na rua, né, evangelizando ou falando, de repente eu estou quebrando uma barreira da relação entre outras religiões. Sabe por que, Hélio, que eu penso? Se eu, cristão evangélico, eu posso fazer um culto na rua, o espírita, ele pode, candomblessista, ele pode também fazer o ritual dele na rua. Só que é uma coisa que a gente vê no Brasil, que é pendurar para um lado e não pendurar para o outro. É a religião deles, eu não tenho que me meter. É como eu vivo no Emirado, e eu tenho aprendido isso lá. É a religião deles. É minha religião, é o meu crer, é minha regra de fé. É a regra de fé deles. Quer dizer, ninguém invade o espaço do outro. Isso que é a tolerância religiosa entre as pessoas. É por isso que nós estamos vendo no nosso Brasil o que está acontecendo. O desrespeito, a quebra de barreira, quebra de limite. Eu não posso forçar uma pessoa a ser o que eu sou, o que eu acredito. Porque eu não tenho poder para isso, que a Bíblia mesmo já fala que é o Espírito Santo que convence o homem
do pecado e do juízo. É o Espírito. Não sou eu. Não vou conseguir. Então, assim, hoje, eu e minha família, a gente vive nessa visão. O Evangelho, ele tem que ser pregado com a verdade. O Evangelho tem que ser pregado com a sua vida. O Evangelho tem que ser pregado com as suas atitudes. Quando nós, evangélicos, entendermos que o Evangelho é isso que Cristo fala, é atitude, é amor, é respeito. Tu não vai ver Jesus metendo o pé na porta de ninguém. Tu não vai ver Jesus metendo o dedo na cara de ninguém. E nem mal acusando ninguém. Jesus não é João Batista que falava raça de víbora. Tu não vai ver Jesus falando isso. Jesus não vai falar isso. E se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que ter a essência de Cristo e as falas de Cristo da minha boca. Deixa eu ver o pessoal de casa aqui, algumas pessoas comentando e perguntando. E eu também tenho uma pergunta para você. Se você já viu, se você já estudou alguma coisa do livro sagrado do muçulmano, que é o Alcorão, já vou te perguntar isso. Pastor Marcos Danilo, os Emirados Árabes é um país onde a religião islã é oficial. Como fica, ele já explicou, como fica a situação nas outras religiões? Existe intolerância religiosa? Também já falou. Aqui no Brasil, o Islã tem feito um diálogo interreligioso. Você já explicou que não, né? Que não tem isso lá. Não tem isso lá. Eu acho que a vida, Hélio, e a vida nos dá a oportunidade de a gente sentar na mesa com muitas pessoas para conversar. Eu ando nesse pensar. Eu nunca vou quebrar isso na minha mente. O Marcos Rabi botou, me fala onde posso te comprar para você me pagar o café. Você vai pagar o café da gente, Marcos Rabi? Você é pastor da Assembleia de Deus. Em alguns aspectos, quais são os aspectos parecidos? Porque tem cultos pentecostal que parece culto do Islã, com pulos e gírias. Tem isso? Desculpa, eu nunca vi. Eu nunca vi. Marcos Rabi está meio fora disso aí. Eu nunca vi, Marcos, nunca vi. Eu também nunca ouvi falar, não. Ele botou John Wesley, pregava na rua porque não era aceito na igreja anglicana. Foi aí que nasceu o metodismo. Agora, o que você já viu? Você já estudou? Você já foi assistir algum culto lá dos muçulmanos? A primeira coisa, quando eu cheguei nos Emirados, meu professor, né, e deixa um abraço para ele, Fabrício Monteiro, ele me ensinou assim: olha, os árabes, eles são muitos bons de coração. Eles vão te convidar. Eles vão te convidar para tomar um café com eles, para você sentar para comer com eles. Eles vão te convidar até, de repente, para você ir numa mesquita com eles. E isso aconteceu comigo. E eu vou te falar, Hélio, todos da minha empresa, pessoas que eu trabalho, sabem que eu sou cristão e eu sou pastor. Eu sou pastor. Assim, hoje eu não fui convidado para ir, não fui. Mas eu moro em frente. Em frente, Hélio. Eu ouço todas as orações deles, das 5. São 5 vezes por dia? 5 vezes por dia, 4:30 da manhã, quando o sol começa a raiar, eles estão orando. E eu ouço. No Ramadã deles, são mais de 300, 400 homens orando em frente à minha casa. E não tem como você não prestar atenção naquilo. Não tem como você não olhar, não ver. Então, assim, você acaba aprendendo. Eu já li, né? Porque eu tenho um amigo que me deu. E sabe que eu sou pastor, e me deu. Né? Comprou do árabe para inglês, traduziu, e me deu. Eu li algumas coisas. E nós fomos debater sobre algumas coisas. E no final ele falou assim comigo: você parece muçulmano, porque as tuas atitudes são bondosas como? E o teu pensar é como? Eu falei: não, eu só reproduzo o pensamento de Cristo e as coisas que Cristo deixou. Aconteceu dentro de você, em algum momento você pegar diferenças, eu não gostei disso, eu gosto disso, é igual eu ser evangélico. Você entrou nesse conflito? Não. Não? Não. Porque o que eu conheço do islamismo é que é uma religião muito firme, muito forte. Eles são muito convictos da religião deles. A convicção deles é muito forte. A convicção deles é muito poderosa. Muito forte mesmo. Hélio, não adianta. Pode estar um sol de 40 graus, eles param o carro para eles orar e pronto, acabou.
Pode estar o frio que for de madrugada, o calor que tiver, eles vão orar nesse horário. É isso que eu tento teletransportar para mim como cristão. Porque tem hora que eu tenho até preguiça de orar. Eu estou falando de mim. Eu de orar. Então, assim, quando tu começa a ver essas coisas, tu fala, epa, ué, o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? Como que é a minha vida religiosa, a minha vida religiosa, a minha prática religiosa de fé? Agora, mudando rapidamente, é que eu estou querendo conhecer mais da cultura, né? É um país muito rico, né? São muito ricos. O dinheiro circula muito, né? O dinheiro circula, né? A cidade é uma cidade bem cuidada. É primeiro mundo, É. É primeiro mundo. Em todos os seus aspectos, é primeiro mundo. Porque Abu Dhabi, alguns anos atrás, não existia, né? Existia. Eles criaram uma cidade no meio do deserto. A minha esposa até fala, né? A gente passa em alguns lugares, ela fala assim, quando eu cheguei isso aqui não existia. Quando nós passamos aqui, isso aqui não existia. Eu caminho, né? Eu tenho uma cachorra lá, eu caminho numa ilha lá, Ruin Island, próximo à minha casa, e eu vi aquilo ali começar. Hoje, é um bairro que coisa de louco. Coisa tem 8 anos que você está lá. Vou fazer 9 anos agora. 9 anos. Quer dizer, tudo aconteceu nos últimos 20 anos. Nossa, aquilo cresceu. Mudou. Não existia, era areia. Não existia. Claro que eu cheguei e estava muito desenvolvido, mas agora, nossa, tá coisa de louco. Eu estava até conversando, eu moro no mesmo lugar, desde quando eu cheguei lá. Fizeram um prédio, um condomínio próximo. Coisa assim, entrou a pandemia, eles pararam. Quando voltou a pandemia, menos de 1 ano e meio, estava pronto. Que coisa, hein? Coisa de louco. Eu falei, meu Deus do céu. Muito dinheiro, Esse cara trabalha 26 horas, 24 horas, o tempo para eles é mais? Não pode. Agora, eu vou te perguntar, mas é sério mesmo, não é brincadeira que eu vou te perguntar, não. Tá comprando ouro, Márcio? Não, porque o meu objetivo e da minha esposa são outros. Porque o ouro lá é muito fácil, né? Sim, mas é caro. É caro. Eu falo que é barato, não, tá. é caro. É caro. É uma cidade turística. Mesmo sendo a capital é turística, é caro, velho. Não, mas a minha pergunta não foi em crítica, não. Você está trabalhando lá. Não. Tá? Você está trabalhando, vocês estão trabalhando. Você e a Marcela, vocês estão trabalhando. Então, você tem um futuro. Então, vamos comprar ouro aqui, porque no Brasil o ouro é mais valorizado que aqui. Não sei se é. Por isso a minha pergunta. Tem suas qualidades. O ouro lá mais barato tem suas qualidades. Mas eu e a Marcela, eu já conversei isso. Nós temos outros objetivos. Nós temos outros propósitos. Nós temos a nossa visão, assim, graças a Deus, meu e da minha esposa, é claro que nós queremos ter uma casa confortável, queremos ter nosso carro. Isso é o que Deus nos deu a oportunidade de ter. Né? Mas o meu objetivo da Marcela de hoje estar nos Emirados Árabes é 100% o futuro da nossa filha e do nosso filho. Porque eu não tive um futuro. Eu cavei esse futuro para conseguir. E eu sei o preço que eu paguei. Mas eu tenho oportunidades de fazer o futuro da minha filha ficar mais fácil. Antes do programa, antes do Márcio entrar, tinha 2 amigas nossas aqui, né? E uma delas esteve agora lá, há 2 meses atrás, foi ela que me falou esse negócio do ouro. Não, turista compra ele. Ela falou, olha, tem turista compra ele. Muito ouro. Turista muito compra, ouro. turista Se tiver dinheiro, você compra muito ouro. Turista compra ele. Turista compra demais. Turista compra demais. Só que o meu objetivo hoje, a minha visão, minha de minha esposa, não é isso. Não sei no futuro. Mas hoje... Gente, eu tenho pouco tempo aqui. Eu tenho comercial agora, André? Eu posso tocar? Se não responder, eu vou tocar. Pode tocar. Então vamos embora. Márcio, você vai ficar quanto tempo aqui? Eu vou embora dia 6 de agosto. Tá. Márcio, ontem já esteve lá na Assembleia de Deus, que é a igreja do Sérgio Garrido. Eu estive lá com ele também, né? E você não vai parar esse mês que você vai ficar aqui. Eu digo que o Brasil, para mim e minha esposa, é missão. Porque o que eu faço quando eu estou no Brasil, eu amo ele, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Como eu não tenho oportunidade diária de fazer isso lá, na minha esfera eu faço aqui. Eu faço isso aqui.
me sinto cansado. Há muita gente, por que tu não aproveita para você descansar, dormir? Eu ainda sou novo, ainda tenho vigor para fazer isso. Quando chegar o tempo de descansar, dormir, claro que eu vou desacelerar. Mas hoje o meu propósito é falar do amor de Cristo, é pregar o Evangelho. Eu fui levantado para isso. Então, se eu tenho oportunidade para fazer isso, eu vou fazer isso. É tuas férias. Não é minhas férias. Não é férias. Agora é o seguinte, tanto você quanto o Marcelo, tanto que ela está trabalhando agora. Está trabalhando, está trabalhando. Acordou, hoje era 5h30 da manhã, está desde 5h30 da manhã trabalhando. Tá, porque vocês têm que acompanhar, ela tem que acompanhar o horário de lá. Isso, ela trabalha na Universidade Unicesomar Polo Dubai, né, de Dubai, é uma universidade brasileira. E o horário lá, ela segue o escada dela de trabalho. São 7 horas de diferença. 7 horas de diferença. Ou seja, lá já passa das 6 horas, já são 18 horas lá, né? Então ela está trabalhando. Está trabalhando. Tá, é onde eu queria chegar. Vocês trabalham muito. Como é que é isso? Olha, assim, eu dou aula de jiu-jitsu, então o mundo do jiu-jitsu é muito forte nos Emirados, graças a Deus por isso, que continue por muitos anos, né? E assim, eu saio de casa 5h20 da manhã. Tem dia que eu chego em casa 8 horas da noite. Chego 8 horas da noite. E trabalhando, dando aula. Saio de um lugar, vou para o outro, né? E é muito correria. Marcela, ela trabalha em 2 lugares. Ela trabalha na universidade e os finais de semana ela trabalha como staff de jiu-jitsu, de campeonato de jiu-jitsu. Então ela não para. Ela trabalha até mais do que eu. Ó. Gente, não é coisa de bonito, louco. não. Coisa de louco. A pessoa pensa, tá lá, não tá fazendo. Ela trabalha muito. Eu falo com ela, perguntei outro dia, eu falei, minha filha, tu tem que parar um pouco, tá muito cansada. Não, mas vocês são novos ainda. É. Porque vão conseguir, com certeza. Trabalham muito. Agora me fala do Reobot. Nossa. O que é isso? Como é que surgiu esse filho? Esse filho aí, Hélio, é uma coisa assim, é Deus, né? Tudo é Deus, Hélio, tudo é Deus. Esse livro, ele nasceu no nosso coração no ano de 2021. A gente estava em plena pandemia, né? E um dia depois de eu fazer um atendimento de uma família online, eu abri o meu Facebook e o meu pastor ele estava orando, ele estava orando. E no final da oração ele falou: olha, eu vou entrar com uma campanha do Reobot. E eu vi aquilo, fiquei ouvindo e depois acordei minha esposa e falei: olha, nosso pastor ele vai começar uma campanha do Reobot lá em Teresópolis, na igreja, eu quero entrar nesse negócio. Aí ela: mas como que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos começar o Reobot aqui. Ele: como? Nós vamos declarar, ano 2021, ano do Reobot. Nós vamos declarar aqui também. E nós vamos fazer pelo Instagram. Nós vamos fazer live toda quinta e domingo. E vamos declarar o Reobot na vida das pessoas. E nós começamos a trabalhar em cima disso. 2021, 2022, alguns meses. E quando acabou, e quando nós paramos, né, quando só paramos em 2022, quando eu vim para cá, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: escreve para deixar marcado o que aconteceu. E eu até falei aqui ano passado, eu estou pensando num livro, escrever um livro, só que eu não sabia nem como começar um livro, Hélio. Como que eu vou começar um livro? Como que eu faço? Como que eu vou fazer? Como que é isso? Aí eu fui até uma editora, do amigo meu, Ictus, uma editora muito boa, né, do reverendo William Vicente Borges. Lá ou aqui? Aqui no Brasil. Conversei com ele, passei a ideia para ele, aí ele falou: começa a escrever. E eu comecei. E começa a escrever, e a gente não sabe, né? Aí no final eu falei: eu vou parar de escrever. Agora eu vou começar a falar em áudio e mando para o senhor. Eu não tenho tempo de escrever. Eu falei com ele: eu não tenho tempo de escrever. E assim eu fiz. Fui fazendo. 2022, 2023, comecei em todo 2023 e nasceu isso aí. É o primeiro, né? E já tem 2. Eu ia perguntar, vem mais filho aí. E ele é já muito tem recente. 2. Porque você faz uma citação aqui, a tua irmã. A minha irmã. Né? Falecida recentemente, minha né? irmã. Vai fazer 2 meses. Priscila, muito recente. Priscila Rita. Esse livro, você rodou esse livro agora? Rodei esse livro. Esse livro foi rodado com 1 semana.
Entrei em contato com a editora, falei, eu preciso desse livro no Brasil, dia 9. E a gráfica foi assim, top demais com a gente. Porque Eles pararam tudo para rodar o meu livro dentro de uma semana. eu recebi muito cedo, eu estava dormindo ainda, quando chegou um WhatsApp teu, falando sobre a tua irmã. Né? E aí a gente saiu para ver o que tinha acontecido, mas realmente o fato tinha acontecido, e você fez uma citação, ou seja, isso tem muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Esse livro foi rodado dentro de uma semana. A gráfica parou tudo, a editora parou tudo, só para rodar esse livro, pela história do livro. Quando eles leram, quando a editora leu, ela falou, não, tem que rodar esse livro. Tá, mas só um pouquinho. O que é Rehobote? Rehobote. A Bíblia vai dizer que, após a morte de Abraão, Isaac ele começa a ser o patriarca da família. E a Bíblia vai dizer que houve uma crise, uma seca, houve um tempo ruim. E a Bíblia vai dizer que agora Isaac ele vai passar por esse tempo de seca. Só que Isaac ele vai entender e vai querer sair daquele lugar para ir para outro. Deus aparece para ele, fala com ele, mostra para ele, fala as coisas para ele. E Isaac ali ele prospera, cresce. O rei vendo Isaac crescer, o rei vai falar, olha, já não dá mais para você ficar do meu lado, porque você está crescendo mais do que eu. Isso é o Rehobote. Rehobote. Ele vai pegar Isaac e vai dar uma terra para Isaac, falar, você pode descer e habitar naquela terra. E manda Isaac para um vale. Nesse vale nada tinha, nada produzia. Então Isaac, por influência do pai, porque Abraão era cavador de poços, vai começar a cavar poços com seus pastores. Então Isaac cava 3 poços. E no terceiro poço, a Bíblia vai dizer que Isaac acha água. Então ele dá o nome de Rehobote, que quer dizer, o Senhor me acrescentou, ou o Senhor me fez grande. E o Rehobote está acontecendo na tua vida? Tá. Hoje eu tenho a ciência que o Rehobote está acontecendo na minha vida desde a partir de 2014. Porque eu venho cavando meus poços. E todos os poços que eu cavei até 2014, Hélio, não deu água. Não produziu nada. E o meu pastor, Sérgio Garrido, ele sempre falava uma coisa comigo. A última revelação para você que ele entregou para minha esposa falou assim, eu estou vendo os dedos de vocês machucados de tanto vocês cavarem. Isso foi em 2019. 2019. Eu não esqueço. Eu estou vendo a mão de vocês machucada de tanto vocês cavar. Mas Deus fala para vocês que vocês vão achar água. A gente chegou praticamente no final do programa. A gente conversou 40 minutos, como é que o tempo passa, né? Muito rápido. Tem um camarada que vinha aqui hoje, eu chamei para ele vir, mas ele está muito velho. Então ele falou para mim, não aguento não, está muito frio, não vou sair de casa. Não, a idade chegou para ele me mandou também. E aí ele vai vir aqui dia 20. Marcou para vir aqui no programa dia 20. Queria que você viesse também, se for possível, para a gente fazer um bate-papo. Porque meu amigo, meu irmão, meu companheiro, sujeito, a gente se conhece há tanto tempo, a gente já ralou, faz tanta coisa junto aí, que é o Jefferson Morar, né? Amigo, é meu amigo. E o Jefferson ontem à noite falou para mim, cara, eu tô com sinusite. Mandou para mim também, tô todo ruim, tô com sinusite, eu não consigo nem Não sair. estou aguentando sinusite, tudo quanto é it ele está sentindo. Isso. Né? E falou que não poderia vir. Hélio, eu queria, nessa oportunidade, só falar para os nossos amigos, irmãos, que, pastor Márcio, como que eu faço para mim adquirir esse livro, para me ver essa história? Você pode, se quiser, entrar em contato conosco, tem um telefone de contato, né? A gente leva até você, a gente envia para você, pode fazer pagamento Pix. E eu sempre falo, esse livro, ele é muito importante, mas ele é menos que um valor de um lanche, que pode mudar a tua vida. Porque eu apliquei isso aqui na minha vida. E deu certo, e está dando certo. Esse Rehobote eu estou vivendo. Então eu quero deixar o número de contato, se eu puder, com as pessoas, sim, tá bom? O número de contato é 021 99301 0622. 021
993010622, tá bom? Eu tenho o número dele. Querendo falar comigo? Mas tem algum lugar que as pessoas possam te encontrar? Lá na igreja, por exemplo, domingo, você vai estar lá? Eu vou estar em algumas igrejas essa semana. Então, aí passa isso que a gente vai divulgando. Então, essa semana eu vou estar em algumas igrejas. Amanhã, dia 12, eu estou na Unidos pela Fé, no bairro Santa Cecília. Tá bom? Pastor Fabiano. Dia 13, eu estou na igreja do pastor Vinícius Iate. Lá na Barra. Na Barra do Imbuí, tá bom? Vou estar na Barra do Imbuí, fazendo o lançamento também desse livro. No final de semana eu viajo para São Paulo. Eu vou estar 3 dias em São Paulo, em Poços de Calda, e lanço meu livro lá na Bola de Neve de Poços de Calda. Mas na próxima semana eu estou voltando e eu estou com uma agenda estendida em algumas igrejas aqui, de alguns pastores amigos, e todas elas eu vou estar levando o livro. Mas você volta na Missão Metodista, não? Eu volto na Missão Metodista dia 20. Dia 20? Dia 20 eu estou na Missão Metodista fazendo o lançamento do livro e com os livros. Então dia 20 é quinta-feira. Quinta-feira. Tá, então aí vamos ver se ele puder voltar aqui na quinta-feira, dia 20, também de manhã, que o Jefferson vai estar aqui, vai ser um bate-papo muito bom. Esther esteve aqui com a gente, né? Amigo Hélio Carracena, belíssimo programa sempre, muito obrigado. Esther, a gente nem teve tempo de falar, Esther, porque foi dentro do comercial, né? A gente teve só de se cumprimentando ali, né? Não deu tempo da gente falar. Esther e a pastora Carla também esteve aqui comigo, mas foi tudo muito rápido, né? Carla de Daniel já esteve aqui comigo. Tiveram com a gente, né? Mas foi muito rápido a passagem delas aqui, foi só para a gente se ver. A Marcela botou aqui que vai postar a agenda no Instagram. Isso, vamos colocar no Instagram. Aí, Marcela, manda para mim também, porque diariamente eu vou divulgando onde é que vocês estão, né? Porque daqui a pouco, senão o mês passa e vocês vão embora. Manda para mim também pelo WhatsApp, porque diariamente a gente divulga isso. Márcio, fecha o programa, ora pelo nosso Brasil, pela nossa Teresópolis. Eu sei que você também, lá do outro lado do mundo, você está sempre preocupado com Teresópolis, com a tua rua das Paineiras. Nossa. Que mudaram o trânsito das Paineiras. Horrível. Complicaram tudo a vida do morador dali. Horrível, horrível. Primeiramente, eu quero deixar uma mensagem para todo teresopolitano dizendo que a nossa cidade ela é abençoada por Deus. Deus tem um propósito na nossa cidade. Deus tem algo grande para a nossa cidade. Não deixa as influências, o inimigo, colocar na tua cidade que a tua cidade é uma cidade acabada, que não tem jeito, que não vai produzir nada, não. Isso é mentira de Satanás. Você está na cidade certa, no lugar certo, e você vai crescer aqui nesse lugar, porque Deus te plantou nessa terra, né? Deus te colocou aqui. E para todos os nossos amigos que vão ouvir e ver esse programa, dizer, não desista do principal da sua vida, que é a sua família. Mãe não desiste de filho, filho não desiste de mãe, marido não desiste de esposa, esposa não desiste do seu marido, porque a tua família é uma bênção de Deus. Foi Deus que formou a tua família, né? E eu queria deixar um texto que fala muito ao meu coração, muito ao meu coração. E ontem eu li isso, Hélio. Ontem eu falei isso lá. Eu falei na minha igreja, pregando sobre herança e legado. Lucas capítulo 15 vai contar a história dos 2 irmãos. O mais novo queria a herança do pai, mas o mais velho levou o legado daquele pai. Então nós temos que entender o que nós queremos para a nossa vida e deixar para os nossos filhos. Nós queremos deixar um legado ou nós queremos só deixar uma herança que pode ser destruída ou comida pelas coisas desse mundo? Legado nunca vai ser esquecido. Entenda isso, queira deixar um legado na vida do teu filho, queira deixar um legado na tua família, para que um dia, quando Deus assim quiser te recolher, a tua história nunca foi esquecida na terra. E escreva a tua história num livro ou num papel que nunca possa ser apagado por homem nenhum na eternidade. Eu queria deixar isso e eu quero orar por Teresópolis, porque eu amo a minha cidade. Eu amo a minha cidade. Eu vou repetir, não existe lugar melhor para mim do que a minha cidade. Pastor Márcio, o senhor está em Abu Dhabi, o senhor está em Dubai, a cidade que as pessoas, país que as pessoas pagam para ir. Como que você fala que Teresópolis é melhor? Porque foi essa cidade aqui que eu cresci, que eu me construí como homem para me sair para o mundo.
Então, acredite em Teresópolis, não desista, independente de qualquer coisa, não desista, tá bom? Eu quero orar, se eu puder. Agora. Quero orar pela sua família, orar por você, pela sua casa, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda na sua família e na nossa cidade. Oramos? Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com o Hélio, nesse programa onde atinge uma multidão dentro de Teresópolis e fora de Teresópolis. Eu peço, Senhor, que a tua bênção, que a tua mão poderosa seja estendida sobre essa casa, sobre esses filhos, sobre esses casamentos, sobre toda a cidade de Teresópolis, sobre o estado do Rio, sobre a nossa nação. Senhor, abençoe a nossa nação, cancele toda a obra que o inferno tenta para falir a nossa nação, os homens que maquinam mal. Senhor, tira a autoridade deles, Senhor. E eu creio, Senhor, que a minha nação brasileira é uma nação escolhida pelo Senhor. Por isso, ó Deus, se a minha nação for bem, se o meu estado for bem, se o meu município for bem, as famílias serão abençoadas. Abençoe todas as igrejas evangélicas e cristãs, Senhor, da cidade de Teresópolis e de todo o mundo. Abençoe os missionários por toda a terra, aqueles que têm lutado para pregar o Evangelho. E eu te peço, Senhor, fique conosco até a volta do teu Filho. Senhor, nos abençoe e nos guarde. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que eu vi aqui, para os meus amigos Hélio e Valéria, obrigado por tudo, pela minha vida, tudo que vocês fizeram. Fizemos nada, a gente é irmão e as coisas vão acontecendo. Aliás, eu estou maravilhado com a minha vida, né? As coisas acontecem, Márcio, na minha vida diariamente. A cada dia esse final de semana foi uma coisa fantástica na minha vida e cada dia que passa, pessoas que chegam na minha vida e o que eu vou construindo. Deus é bom. Deus é bom. Muito obrigado pela oportunidade. Jefferson, dia 20, abraço, irmão. Vê se melhora. Tá velho, tchau. Amanhã, 10 horas da madrugada, eu tô aqui, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já tá no YouTube, ok? E eu vou ter ali, a Marcela vai me passar aonde eles vão estar durante esses próximos dias. Obrigado, pessoal, tchau.